E tal como já se aperceberam hoje, vamos dar uma volta até Elvas. Elvas porque temos o representante, no caso concreto, da grande cidade de Elvas. Neste caso, o Dores de Elvas. Não são as Dores, mas são, neste caso, o Dores, exatamente, de Elvas. Roberto, mandar-te um abraço. Obrigado por teres aceito o nosso desafio. Vires falar um bocadinho não só de ti, falar um bocadinho da tua experiência a nível de comunicação, mas acima de tudo, e é por isso que estamos aqui reunidos, para falar da Rádio Jovem. Aquilo que eu te pedia hoje, vamos fazer as coisas ao contrário, também a esta hora não é habitual gravar tão tarde, pelo menos durante a semana, mas o meu desafio hoje era para começarmos ao contrário, darmos a volta ao texto e vamos falar primeiro do que estás a fazer hoje em dia, de todo o trabalho que é feito no presente, para depois então percebermos, quando olharmos para o passado, como é que tu chegaste aí onde estás a fazer agora. Por isso, Roberto, eu tenho ideia e sei de algum dos teus trabalhos, nomeadamente aquilo que aparece a nível oficial, mas não sei tudo. Isto é, Roberto, o que é que estás a fazer e para quem é que estás a fazer e o que é que estás a fazer nesta altura, Roberto, no que à comunicação social diz respeito. Bem-vindo, um grande abraço, Roberto. Ora viva, antes de mais, olha, obrigado por esta oportunidade de poder voltar ao convívio dessa equipa que formou a Rádio Jovem, à qual eu tive o prazer e o gosto de pertencer. Trabalhei na rádio quase 2 anos e hoje isto traz-me umas boas memórias e felizmente que assim é. Onde é que eu estou hoje? Eu hoje estou no Diário do Sul, onde quem é de Évora terá um contacto mais assíduo. Já há 20 anos que estou no Diário do Sul, o tempo passa a voar. Estou há 3 anos na TSF, agora assumindo aqui a representação, vamos lá, a correspondência no Alentejo, e não só, porque às vezes temos que ir aqui um bocado para fora das nossas fronteiras, do nosso raio de ação, ao Algarve, ao Lisboa, Setúbal, por aí fora. E mantenho o Diário de Notícias já com menos assiduidade, porque, infelizmente, os representantes, os gestores, os administradores do Diário de Notícias conseguiram tornar um jornal centenário numa edição online, numa edição digital, enfim, que tem o seu espaço, mas perdeu o diário de notícias, o papel, o contacto com o leitor. Digamos que o DN perdeu a marca DN. E daí, enfim, tem havido aqui algum distanciamento, isto como estamos aqui entre amigos, posso dizê-lo, tem havido aqui algum distanciamento da minha parte, de vez em quando faço algumas coisas, mas mais TSF, onde neste momento tenho a minha representação nacional, que faz falta neste ramo de atividade, e mais ao nível local e regional, o Diário do Sul, enfim, que se mantém como o grande projeto empresarial jornalístico a sul do Tejo. Roberto, e a tua ligação TSF de voz ou fazes o trabalho e outros dão a voz por ti? Não, faço voz, faço reportagem, já faço tudo. Era qualquer coisa que antes, nos nossos tempos de Rádio Jovem, era difícil fazer. Hoje nós fazemos tudo, fazemos reportagem, saímos para a rua, gravamos, entrevistamos, chegamos a casa, montamos e o som vai para o ar como se fosse som de estúdio, porque hoje em dia qualquer gravador, um gravador banal, permite ter essa função, ou seja, faz com que nós estejamos na rádio, estando, neste caso, no meu caso, a 200 km de Lisboa. O que é que eu faço? Faço reportagens pelo Alentejo, ainda na semana passada, em 3 dias, fiz quase 1000 km, se calhar mais, ir à Marleja, depois ir a Reguengos, depois fui a Beja, portanto, ou seja, a minha função neste momento é um bocado essa. É a função que eu gosto, porque é a função de repórter. Eu costumo dizer que sou mais repórter do que jornalista, e na rádio o repórter, a reportagem é para quem consome informação, a reportagem é o que melhor e mais facilmente é o mais apetecível para os ouvintes, porque ao contrário do que se pensava há 10 anos atrás, a rádio quase que conseguiu arranjar uma forma de se reinventar, umas rádios mais viradas
para o espectro musical, outras mais para o espectro informativo, como é o caso da TSF, e conseguiu-se aqui criar um novo conceito que permitiu que as rádios sobrevivessem e continuassem a ser escutadas nos carros, nas casas. Agora, pela internet, enfim, conseguimos mais ou menos ter uma percepção do que temos em termos de audiência, porque com as edições digitais, porque agora já fazemos uma coisa que é, cá está a dizer, era impensável, que é fazer a notícia, fazer a versão áudio e depois escrever para a edição digital. E para se ter uma ideia, nós temos às vezes edições digitais em que em entradas, não é o que passa no feed do Facebook, não. Em termos de entradas, chegamos a ter 50 mil, 60 mil, às vezes 100 mil entradas, ou seja, o que é de facto notável, ou seja, dá uma percepção de que a rádio está aí. Muito bem. Roberto, e em relação à nossa rádio, porque o 16 Válvulas, como sabes muito bem, continua também no grupo do Diário do Sul, não te tenho acompanhado, não tenho visto nos... Aconteceu qualquer... Não tenho... Sim, ficaste parado um bocadinho, as pessoas depois vão ver, ficaste parado um bocadinho no tempo, sim, fizeste aí um jet lag, uma coisa assim parada no tempo. E fiquei com boa cara, ou fiquei assim... E sem... Não, mas ia-te perguntar, a nível da rádio e telefonia do Alentejo, não te vejo, pelo menos, por isso é que eu estou a dizer que o nosso programa é apenas isso aos sábados, das 18 às 19, não te costumo encontrar na redação da rádio. Pergunto, o teu trabalho é só a nível do Diário do Sul, escrito, que já não é pouco, ou também algumas peças? Eu, neste momento, o que faço é, eu trabalho para o Diário do Sul, ou seja, diariamente, tenho sempre uma peça que procura sempre ser a manchete do jornal, ou seja, ter um tema que se destaque no jornal. Enfim, não é sempre, mas com alguma regularidade. Ou seja, e tentar, como o Diário do Sul é um jornal regional, tentar ir um bocado ao encontro de uma história que seja transversal ao Distrito de Évora, ao Alentejo, ou seja, tentar pegar um bocado as coisas por aí. Às vezes não é fácil enfim, conciliar estes parâmetros, mas a regra geral consegue-se. Depois, eu tenho um programa pequenino, uma rubrica na Rádio Telefonia aos sábados, que também acho que também passa aos domingos à tarde, em que é feita uma abordagem da semana informativa. Quais foram as notícias em destaque? Com registros magnéticos, falando com pessoas, é um bocado isso. Ou seja, vamos lá, um magazine ao fim de semana sobre uma retrospectiva do que ficou para trás naqueles 5 dias. Ok. Não foi por acaso que fizeste a observação, porque é esta a altura certa, e já com 8 minutos de conversa a gravar, fora os outros minutos, mas é a altura certa para falarmos então da Rádio Jovem, e era precisamente por aí que fazia-te a ponte e perguntava-te como é que acontece a Rádio Jovem na tua vida. É a rádio, e fiz essa pergunta a semana passada também à Rosa, foi a rádio que entrou pela tua vida ou foste tu que entraste pela vida da Rádio Jovem? Queres-nos explicar um bocadinho aí dessa tua ligação? Foi uma coincidência extraordinária. Porquê? Porque eu estava, na altura tinha 23 anos, e estava um bocado sem saber muito bem que rumo é que havia de dar à minha vida. Já tinha começado no jornalismo, aqui em Elvas, tinha trabalhado em dois jornais locais, e depois aprendi algumas coisas, não é? Aprendi a notícia, ou seja, o que é a notícia, não é? E gostava de tentar o espectro radiofónico. E então, o que acontece? Estava assim um bocado sem saber, fui a Évora, conhecia na altura o António Veladas, e até admitia a hipótese de voltar a estudar, tentar aqui enquadrar-me em alguma coisa que me permitisse, vamos lá, melhorar ou ganhar conhecimentos para abrir outras portas. Por coincidência,
encontro o António Vladas junto ao centro comercial, é Burim, estou a dizer bem, não é? Sim, Antigo sim. centro comercial. E o António Vladas diz-me que a Rádio Jovem estava à procura de um jornalista porque tinha saído um ou dois. E eu digo, então olha, vamos lá falar, vamos lá ver se há aqui algum entendimento. E houve. Ou seja, eu praticamente falei, foi com o Dimas na altura, e o Dimas disse, nós precisamos, mas devias falar aqui com o José Saragossa, que é aqui o De responsável. novo, José Saragossa. José Esse homem Saragossa também está sempre presente. está Não sei sempre como é que ele se presente, arranja. exatamente. Um abraço para ele, já não o vejo nem sei há quantos anos. Entretanto, houve aqui a oportunidade, isto passou-se, creio que em outubro de 92, eventualmente terá sido em outubro de 92, e eu comecei a trabalhar em novembro. Houve ali uma decalagem. Uma adaptação. Ali de uma semana, mais ou menos, e comecei a trabalhar. Achei logo estranho porque me foi dito que tens que ir à antena, temos que começar a fazer. Eu achava aquilo, ou seja, eu vinha aqui de um meio mais... ou seja, o que é que havia aqui em Elvas? Em Elvas havia a RDP Rádio Elvas, ou seja, dependia da RDP e era uma coisa mais profissional. Não era qualquer pessoa que ia à antena, era preciso fazer testes, era preciso escrever, era preciso saber ler, saber dar a notícia para a época. Estamos a enquadrar naquela época, portanto já estamos a falar aqui há quase 30 anos. Entretanto, disseram para ir à antena, para começar a fazer peças, começar a fazer notícias, e pronto, e foi assim que a coisa se processou. Ao fim de 3 meses, o Zé Saragossa, 3 meses e tal, eu recordo que foi ali muito cedo, faço a minha entrada na rádio. O Zé convidou-me para ser ali um coordenador de informação. Na altura trabalhava... O braço direito dele seria isso? Era... Para o libertar um bocadinho das suas funções? Era porque ele já estava na EPRAL, pronto, ele convidou-me ali coordenador de informação e tal, pronto, não alterava grande coisa, mas eu fazia a informação da manhã. Eu comecei a entrar quarto para as 7, na altura quem fazia programa era o Miguel Oliveira, eu entrava ali ao quarto para as 7 para preparar as notícias, para ter algumas histórias, algumas notícias locais, outras regionais. Criei na altura, isto sem querer puxar de galões, não era disso, mas na altura criei aqui um hábito que não existia, que era acordar as pessoas, ou seja, era preciso, aconteceu algumas vezes, não é? Era preciso ouvir alguém sobre determinado tema que nós ligávamos para a casa das pessoas, não havia essa coisa do telemóvel, nem passava pela nossa cabeça, não é? Por exemplo, chegava a acontecer, acordar pessoas àquela hora, desculpe, estamos aqui na rádio, precisamos de ouvir isto, e curiosamente as pessoas aceitavam aquilo de ânimo leve, falavam sem problema, sim, ok, tudo bem, muita gente, tanto da estrutura camarária, como sindical, como, na altura, com o governador civil, o governador civil naquela época era muito acordado por mim, estou a falar do Bira Branquinho, estava sempre disponível, enfim, e isto criou aqui um bocado de hábito nas pessoas, porque depois, qual era o problema? Ali a partir das 8 e qualquer coisa da manhã, as pessoas já estavam a sair de casa, já estavam a ir para o trabalho, e já era mais difícil de as contactar. Ou seja, aquelas pessoas que faziam a informação, o que era os factos e os protagonistas. Tinhas uma função de os acordar, portanto, eles naturalmente tinham dificuldades no levantar, olha, vê se me telefonam da rádio para acordar. Mas era o despertador, era ali o despertador. Acontecia isso com regularidade. E, sobretudo, porque depois houve ali uma situação em que era um jovem aprendiz de informação radiofónica e estava super motivado. Era a rádio, naquela altura, para mim, no velho pátio do Salema, a rádio, para mim, com aquelas escadas, aquilo tinha ali uma envolvência, levava aquilo de uma forma, sequer até exageradamente profissional, ou seja, nem eu próprio, hoje olho para trás e consigo fazer essa análise, nem eu próprio tinha conhecimentos para fazer coisas que eu achava que deviam ser feitas.
trabalhávamos na altura, tínhamos uma equipa que para uma rádio local, era uma coisa fantástica. Eu trabalhava na altura com o Joaquim Oliveira, o Carlos Barão ainda esteve na rádio, que está agora na Câmara de Reguengos de Monsaraz. Eu não me quero esquecer do nome dela. A Graça Miguel, que também trabalhou na rádio, e depois não me recordo, acho que foi para a Holanda, não sei o que é feito dela. A Liliana Cabecinha trabalhou também, penso que em part-time, mas, enfim, eram tudo pessoas que emprestavam, vamos lá, àquela escala, àquela época, um profissionalismo à rádio que depois era complementado com uma grelha fantástica que tínhamos. Não precisava dizer isto, toda a gente sabe, mas tínhamos um Miguel Oliveira a acordar Évora. A rádio era a rádio, de longe, a rádio mais ouvida na cidade, pela forma como era feita, pela animação que tinha, pelas pessoas que tinha. Tinha o Miguel Oliveira, depois entrava o Manuel, vê se eu não digo mal, que eu tinha aqui quase memorizado aqui a grelha. Entrava, acho que era o Manuel Guerreiro, entre as 10 e o meio-dia, penso que era qualquer coisa assim. Depois, à tarde, era o Nuno Alexandre. De vez em quando apareceu o Hélder Cabecinha, que era uma voz de rádio fantástica, que hoje entraria, ainda hoje, com os jingles que fazia, a forma como promovia a rádio, ainda hoje se enquadrava, enfim, em qualquer estação portuguesa, eventualmente. O Pasadinhas sempre foi topo, era a irreverência radiofónica em pessoa. Tínhamos o Luís Morteira, eventualmente esquecer-me-ei de alguns, mas era aqueles com que eu trabalhava mais assiduamente e confesso que me dava um gozo extraordinário. Daí eu ter ficado, na altura, triste e, sei lá, assim, angustiado, quando a rádio fez aquela transição, porque teve que ser feita, do pátio do Salema para, agora me recordo, em frente... Para o jardim público. Para o jardim, ali por cima do restaurante da Floresta. E aí a rádio perdeu, para mim, enfim, perdeu o encanto porque, por exemplo, a rádio na Praça do Giraldo, penso que não estou a dizer, se tiver a dizer alguma coisa que não esteja adequada, corrijam-me, mas às vezes a rádio na Praça do Giraldo não se ouvia, ou seja, a rádio perdeu aqui a sua dimensão. E foi nessa altura, curiosamente, que apareceram grandes apostas nacionais nas rádios, como foi o caso da RFM, da própria Comercial, que chegaram em força com novos programas, com gente fantástica a fazer rádio. Estava já naquela altura, estava a reinventar a rádio, porque soube depois, mais tarde, precisavam de ganhar espaço, precisavam de ir mais longe, e pronto, e depois aconteceu o fenómeno das rádios locais, em que deixaram de apostar na vertente informativa. E isso aconteceu o que é que isso provocou? Hoje é mais fácil dizer, não é? Isto é como fazer o Totobola à segunda-feira. Isso provocou um distanciamento das pessoas, ou seja, a rádio deixou de ter gente dentro, deixou de falar para as pessoas, deixou de abordar as questões das pessoas, e as pessoas, música por música, isto, pronto, enfim, também o que eu estou a dizer vale do que vale. Cá está, hoje é mais fácil dizer isto, não é? Música por música, e ouvir as estações nacionais, enfim, com outras condições e com outras pessoas e com outros atrativos, pronto, que para as rádios locais era de facto difícil combater, mas cá está, isso é o Totobola feito. Claro. Roberto, em relação vamos dizer, à linha orientadora da comunicação da rádio, naquilo que falamos do Departamento de Informação, era-te dado liberdade para tu poderes adaptar as notícias para aquilo que poderia ser importante de se ouvir, ou haveria aqui algum controle de administração, algum controle de redação, em que não vamos falar deste tema porque estamos numa altura de eleições, convém ouvir todos, enfim, não sei, estou-me a meter aqui num tipo de serviço diferente em relação àquilo que o 16 válvulas é, mas na altura pergunto-te a nível da direção de informação, e porque estamos a falar de uma escala para uma rádio local do que ser para uma rádio nacional, mas
como é que era o teu trabalho, na liberdade que terias eventualmente para gerir essa situação, porque passava sobre ti essa responsabilidade, não é, Roberto? Como costumam dizer os nossos políticos, ainda bem que me fazes essa pergunta, porque nunca houve nenhum tipo de censura, nem lá perto, na Rádio Jovem. Foi-nos dado sempre autonomia para fazer esta ou aquela notícia, mesmo quando mexíamos em alguns assuntos, enfim, podiam resvalar para polémicas mais acesas. Eu recordo-me que nós tivemos nos braços as notícias, as tristes notícias do famigerado caso dos hemodializados em Évora, em que, enfim, foi fatal para muitas pessoas, para muitas famílias, e foram dias complicados de todos os dias havia notícias novas, todos os dias havia dados novos, todos os dias era preciso falar com pessoas que nem sempre queriam falar com os jornalistas, mas há aqui um detalhe curioso. A Rádio Jovem apareceu aqui, eu não sei se quem trabalhava comigo na redação, já não me recordo nessa altura quem é que estaríamos, andaria à volta destes nomes que eu há bocado citei, eram situações em que quando a Rádio Jovem ligava a alguém, ou ia ter, pelo menos comigo aconteceu, ou ia ter com alguém para falar sobre determinado tema, fomos sempre bem recebidos. Quer pela administração do hospital, quer pela classe política, quer pela autarquia, sempre bem recebidos. Fomos, às vezes havia também tínhamos uma forma que procurávamos ser, vamos lá, o mais consensual possível, ou seja, tínhamos uma abordagem, éramos a Rádio Jovem, éramos a rádio que os filhos dessas pessoas ouviam, éramos a rádio que a universidade ouvia, mas talvez também por isso eles sabiam que nós não íamos fazer história, não íamos fazer polémica pela polémica, íamos ouvir, íamos conversar, levávamos as pessoas à rádio, ou a rádio ia ter com as pessoas, e isso correu tudo sempre de uma forma que eu posso adjetivar de bastante positiva. Face à questão de dados eleitorais, face a questões, estava a ver se me recordava, assim, questões mais polémicas, que as havia, não é? A toda a hora havia, mas nunca tanto a direção como era a cooperativa, nunca foi levantada qualquer questão. Ouviam as notícias, pois tinha esse relacionamento com o José Saragossa, e o José Saragossa sempre concordou, sempre apoiou, nunca houve qualquer problema dessa ordem. Porque é interessante sublinhar isto nesta altura, passados estes anos todos, porque nem sempre as coisas funcionam assim. Eu tenho colegas que têm tido problemas com direções, com administrações, precisamente por causa disso. Muito bem. Roberto, para também não tomar muito mais do teu tempo, hoje temos que fazer a versão light dos 30 minutos portanto são 30 minutos, mas não levam tanto tempo, porque tens também algum trabalho ainda para terminar, mas lançava-te aqui o desafio que é habitual, de percebermos ao nível de algum dos episódios, para termos a noção, no século XXI, vamos falar assim, vamos falar desta nova geração que te ouve e que não tinha ideia daquilo que tu passavas na altura. Tens algum episódio que mereça aqui um destaque, daqueles que vais contar aos teus netos? Há vários episódios, mas há um que eu acho que retrata a evolução da rádio, que é nós termos gravadores, que na altura eram gravadores caros, eram gravadores estamos a falar de gravadores de 7 contos, 8 contos, portanto estamos a falar de 35, 40 euros, que parecia que aquilo funcionava tudo às mil maravilhas, e depois os sons funcionavam com cassetes, não é? Cassetes. E mini cassete. Também. Exatamente. E depois, assim, às vezes parecia que tínhamos ali uma grande história, íamos fazer uma montagem daquilo, e era a pessoa a falar ronfenho, enfim. E há uma questão, há um dado adquirido. A pessoa está a ver notícias via televisão, tolera uma imagem não de grande qualidade, ou seja, tolera uma imagem de qualidade média, como estas imagens
que neste momento nós estamos aqui a fornecer, mas não tolera o som desagradável, não tolera o ruído. Em rádio, se houver ruído, tu mudas a estação. Imediatamente. É um gesto que está inerente às pessoas. Não se ouve, pimba. E nós tínhamos essa dificuldade. E às vezes o que é que acontecia? Para fazermos algumas montagens, às vezes mexíamos nas cassetes, cassete para cá, cassete, e a fita partia-se. E eu, por exemplo, cheguei a ir fazer trabalhos em que, àquela hora, a fita estava partida e eu tinha que ter ali uma fita cola à mão, e às vezes pedir às pessoas emprestar, não é? Para fazer a colagem da fita para conseguir gravar. Problema, às vezes pensava que estava a gravar, começava a enrolar, a fita partia-se e lá ia ao trabalho todo, porque a fita enrolava-se, e isto penso que quem hoje começou, nem precisamos de ser hoje, podemos recuar há 10 anos, quem há 10 anos começou a trabalhar neste ramo de atividade, não tem dificuldade em conceber uma coisa dessas, não é? Quer dizer, não, isto é vamos fazer uma entrevista, quer dizer, nem existe, a fita não se parte, quer dizer, isto agora é tudo digital, portanto, isso é uma coisa que não existe. Quanto muito vamos fazer um trabalho e esquecemos do cartão, o cartão e de memória. Ou dar a ordem de gravar, exatamente, estar ali. Acontece uma coisa qualquer, mas pronto, mas isso é uma azice nossa. O resto não era, o resto nós trabalhávamos com afinco, tentávamos, e às vezes as coisas... Enfim, a logística falhava, eram outros tempos, são aquelas questões saudosistas. Mas aconteceu-te algum caso em que tu nos queiras contar que tenha acontecido? Aconteceu-me. Não zangou-se comigo, tu vens aqui e não contas nenhum episódio e depois batem-me a mim. O inventor da pergunta. Aconteceu-me isso precisamente com o Capolas Santos. Ou seja, eu fui fazer, na altura, o Capolas Santos deputado, e eu fui fazer um trabalho com o Capolas Santos, fazer uma entrevista ao Capolas Santos, à sede do Partido Socialista. E, pronto, foi uma entrevista, conversa, né? Quando chego, por cima havia aquela perspectiva de que havia poucos órgãos de informação, ou seja, ou eles aproveitavam aquela dica de falar para os órgãos, era a época de eleições, ou eles aproveitavam aquele espaço que lhes era oferecido pelos órgãos da terra, ou então não havia, nem existiu, aquela notícia não tinha existido. E então, eu para aí às 11 da noite, reparei que tinha tido esse problema, a fita enrolou, e telefonei lá para o Partido Socialista, eles deram-me o contacto de casa dele, cá está, e então veio o Capolas Santos, no seu carro, de Montemor, ter comigo a Évora, e estávamos a fazer a entrevista para aí à 1 da manhã ali à porta da rádio, e pronto, e foi assim um cenário que se arranjou naquela altura para resolver o problema. É assim uma história, não é muito engraçada, mas é rocambolesca e retrata o que eram as dificuldades, enfim, para trabalhar naquela altura em que os profissionais eram excelentes. Muito bem. Roberto, demos uma volta aqui, no caso concreto, às tuas memórias. Agradeço esta oportunidade. Ficamos naturalmente expectantes para mais conversas, mas aí presencialmente temos combinado de facto algo. É um ponto comum a todos os entrevistados que sentem necessidade de ver hoje em dia, passadas estas décadas, de voltarmos a encontrar. Quem sabe de um momento para o outro aparece esse convite, mas para já aquilo que eu queria fazer era agradecer-te a ti, Roberto Dores, a oportunidade de falarmos um bocadinho sobre o teu trabalho. Verifico com muito agrado que estás a evoluir, estás bem, estás num bom caminho, que a escola, neste caso a Escola da Rádio Jovem, também te fez bem e dou-te os parabéns por tal, e agradeço esta oportunidade de trocarmos umas impressões, apesar de todo o trabalho que ainda tens para fazer, mas libertaste aqui estes minutos. Por isso, recebe um abraço, Roberto, e voltaremos a falar sempre que se justificar. Um grande abraço. Um enorme abraço, muito obrigado, boa noite. Obrigado também, uma boa noite. Obrigado. Até à próxima.